Fala galera, tudo bom? Então, eu vou fazer hoje uma dinâmica um pouco diferente no vídeo, né? O tutorial hoje é sobre as push notification, aquela extensão que eu já até falei, já fiz um tutorial mostrando o funcionamento, porém era um tutorial bem simples mesmo, que foi até baseado no do Pura Vidas, do site Pura Vida Apps, e dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais elaborado, porque muita gente perguntou como que eu faço para se eu colocar minha extensão, se eu colocar extensão no meu aplicativo e poder enviar notificações para os usuários do app. Então eu criei um exemplo de onde nós teríamos uma área administrativa que vai ser acessada pelo administrador do aplicativo, que será postada as notificações através daquele formulário ali, daquela página. E criei também, nesse exemplo, nós criar tem uma outra tela para o usuário, que é onde ele vai visualizar aquelas notificações e também ele deve receber aquela notificação enviada. Antes de começar, vamos para os contras, né? Tudo tem pró e contra. Qual que é o contra e ainda as restrições e limitação dessa extensão de notificação, de push notification? A limitação é o aplicativo tem que estar rodando em segundo plano para receber aquelas notificações. Então, se o aplicativo não estiver em segundo plano, ele não vai receber o push, né? Não vai receber aquela notificação, ficar na barra de status. Mas do jeito que no exemplo nós vamos fazer, ele vai conseguir, entrando na tela do usuário, ele vai conseguir verificar as notificações que foram postadas em um list view. Então vamos lá. Primeiro passo, a dinâmica que eu falei que ia ser diferente é que tem um link na descrição do vídeo com escrito arquivo.apk. Eu quero que vocês baixem esse arquivo, instalem o aplicativo no celular de vocês e abram ele e abram o aplicativo, certo? Só abram o aplicativo e saiam dele, deixa ele rodando em segundo plano. Porque eu vou desenvolver aqui e quero saber se vocês vão receber as notificações. Beleza? Então, antes de começar a fazer o tutorial, primeiro baixa esse aplicativo, acompanhe o tutorial e conforme eu for enviando as notificações, vocês visualizem e vejam se vocês vão receber. Mas tem que fazer isso, tem que abrir o aplicativo e sair, deixar ele em segundo plano. Não feche ele, não tire ele lá dos aplicativos rodando em segundo plano. Então vamos lá para a plataforma App Inventor, desenvolver. Vamos importar o projeto, no meu caso aqui ainda está no... Então vamos lá, vamos importar o projeto, link de projects, e importar projeto.aia do meu computador. Então baixem um arquivo aí, quando vocês forem seguir o tutorial, baixem um arquivo .aia, tá aí no link, está escrito arquivo, link arquivo.aia. Vamos lá, este é o arquivo, o projeto que vocês vão importar, ele tem 3 telas, como eu disse, né? Vai ser a tela 1 aqui, que vai ser o login, vai ter um painel administrativo e uma tela de usuários. Vou fazer aqui uma lógica aqui até simples, mas um pouco bacana, pode ajudar aí alguém com outros problemas. Onde nós vamos fazer um controle de acesso de acordo com o login, ele vai para uma determinada tela. Então vai ser tipo assim, se for usuário, se for identificar que o login refere a um usuário, ele vai efetuar para a tela de usuário. Se ele identificar que é um usuário administrador, né? Então ele vai direcionar para o painel administrativo. Vamos apagar esses blocos aqui. Beleza. Vamos lá, eu vou criar uma variável chamado usuário. Isso aqui é só para exemplo. Então, o usuário comum, vou colocar aqui o prefixo, vai ser user. Aí eu vou definir ponto. Então, o prefixo é user, ponto. E eu vou colocar o meu nome aqui no caso.
E o prefixo que a outra variável vai chamar admin. E o prefixo para os usuários do tipo administrador será o prefixo admin. Então, admin.lucas. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu clicar, no caso eu não renomeei aqui os botões, mas lá só tem um botão na tela. Então, quando eu clicar em botão 1, nós vamos fazer a seguinte lógica. Primeira coisa, verificar se os campos não estão vazios. Então, eu vou aqui em Ctrl, pegar um if e vou verificar se não está vazio. Como que eu vou fazer essa comparação? Eu vou, quer ver? É um bloco lógico. E vou pegar esse bloco aqui, E, que é o AND. Como funciona o AND? Lembrando da lógica de programação. Se ele só passa, né, só retorna verdadeiro se as duas condições que eu colocar aqui for verdadeiras. Então eu vou fazer o teste, verificar se... Cadê? Aqui tem um bloco aqui. É vazio o que? O meu txt, aqui está txt1. O texto, né? Então peraí, eu vou pegar aqui, ó. Vou verificar se o texto do meu textbox 1 é vazio. Se não é vazio, né? Se é vazio, pode ser. Não. Desculpa, eu tenho que verificar se o texto não é vazio. Então o not ele nega essa afirmação. Então a gente lê da seguinte maneira: não é vazio o texto do textbox 1. Então vou colocar aqui. Se isso aqui não for vazio e eu vou copiar, vou tirar só esse textbox aqui. E se o texto também da minha senha, né, o valor lá do texto do txt senha também não for vazio, se não for vazio é porque foi digitado alguma coisa, certo? Então se não for vazio, eu coloco aqui no if. Eu vou colapsar o bloco aqui só para não ficar tão grande. E eu vou agora fazer uma segunda verificação. Então se os blocos não forem vazios, eu vou verificar agora se eu estou fazendo login com um usuário comum ou se é um usuário administrador. Então vamos aqui, Ctrl, pegar um if de novo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o prefixo dele é user ou se o prefixo dele é admin. Como eu faço isso? Primeiro eu vou pegar aqui text, o compare text, que eu vou comparar textos, certo? Vou comparar a igualdade desses textos. E vou pegar o bloco aqui, ó, não, split, que ele quebra um texto em uma lista. Então ele converte um texto em lista de acordo com um caractere aqui que você colocar. Então eu vou pegar, fazer da seguinte maneira. Eu vou vir aqui, ó, vou ver se o texto que eu digitei lá no meu txt usuário, né, eu vou pegar aquele texto, na verdade eu vou pegar aquele texto, vou quebrar ele em um delimitador. Qual que é o nosso delimitador lá? É o ponto, certo? Eu consigo quebrar o texto no ponto. Que fazendo isso ele vai retornar uma lista de dois elementos, porque o primeiro elemento é o usuário, o segundo elemento é Lucas. O que eu preciso fazer para verificar se por que eu preciso fazer para verificar se o prefixo é user? Eu não falei que ele vai quebrar uma lista e esse primeiro aqui vai para um item da lista e esse aqui vai para outro. Esse aqui vai para o primeiro índice da lista. Então eu consigo pegar dessa lista aqui, selecionar o índice 1 e verificar se ele é igual a user ou se ele é igual a admin. Então, cadê? Select list. Aqui, ó, selecionar dessa lista, que é a lista que ele retorna. O índice número 1, que vai ser essa primeira parte aqui, né? Que vai estar no índice número 1. Então vou verificar se isso daqui é igual
vamos fazer o teste do user primeiro. Se for igual a user, o que ele deve fazer? Ele deve ir para a tela de usuário. Antes de ir para a tela de usuário, eu tenho que conferir a senha, né? Se a senha dele é igual. Mas aqui eu não vou colocar a verificação de senha, não. Vamos colocar uma senha qualquer lá. Vamos supor que a senha seja 123. Então eu posso colocar uma verificação aqui, ó. Passou no teste do usuário? Beleza. Ele vai verificar agora se... Vamos pegar, copiar aqui e apagar esse bloco. Vamos ver se o texto digitado no TXT de senha vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, só para teste. Então, se for, eu vou mandar abrir a tela de usuário. Então, Ctrl, Open Another Screen. E o nome da tela do usuário, que é, vamos aqui, tem que ser escrito do mesmo jeito, notificações, underline, underline, user. Vamos conferir aqui novamente. Notificações do usuário, underline, no. Se não, né, se, aí eu vou colocar o se, né, o se não se, porque eu vou testar mais uma vez outra condição. Que vai ser o que agora aqui? Admin. Se não for user, tem que ser admin. E o restante do bloco é o mesmo. Eu vou verificar se a senha é igual a 1, 2, 3, se o texto é 1, 2, 3. E passando aqui agora eu tenho que abrir a tela de administrador, que é painel admin. Então vou vir aqui, ó. Vamos ver se eu escrevi certo. Beleza, tá certo. Então vamos fazer o nosso teste aqui, né? Eu vou dar um refresh na aplicação. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Vamos logar primeiro como usuário. Então user.lucas, por exemplo. E a senha lá é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, logou, certo? Então a tela eu coloquei aqui, tá, notificações do administrador. Então aqui é uma list view e aqui que vai aparecer as notificações que foram enviadas. Essas notificações ele vai puxar de um banco de dados online, para que todos os usuários possam ver as notificações enviadas, caso eles não tenham sido avisados aqui. Então aqui, ó, aqui aparecerão as notificações e vai aparecer da seguinte maneira: o título da notificação e o conteúdo. Vamos fazer, eu vou voltar aqui para a tela Screen 1 e vou fazer o teste para ver se ele está indo para a tela de administrador. Então é admin ponto qualquer coisa, né, que não está verificando isso. Vamos ver se vai. Ó, beleza. Então, esse aqui é o nosso pequeno painel administrador, onde nós vamos nada mais aqui do que configurar uma notificação para ser enviada. Só que aqui a gente precisa programar. Não tem, as funcionalidades não estão prontas. Então vamos lá fazer essa segunda parte, que é programar a tela do painel administrativo. Aqui são coisas simples, pessoal. Antes de tudo, precisamos importar a extensão. Então, aqui, ó, extension, no caso aqui já até, na verdade não precisa importar não, já vai estar importado aí nesse projeto que vocês puxaram aí, fizeram um download, já vai estar importado. Então, eu tenho que colocar ele no meu aplicativo. Vou pegar aqui, ó, extension ali, extensões, e esse push notification.
e vamos lá fazer as configurações. Então, quando eu clicar no botão enviar, que vai ser no caso lá o botão 1, que eu também não renomeei, mas recomendo vocês fazerem isso. Nós vamos fazer algumas configurações. Eu vou, na verdade, quando eu apertar enviar, eu vou configurar a minha notificação. Então, a primeira propriedade que eu vou configurar vai ser, aqui no caso, nós temos título, a mensagem, escolher imagem e mostrar a imagem grande. As primeiras configurações que eu vou fazer serão essas. Isso aqui não é um botão comum, é um Image Pick que ele direciona você para a galeria do seu dispositivo. E aqui você consegue selecionar a imagem. Então nós vamos fazer com que pegar a imagem escolhida aqui e configurar ela para aparecer aqui, ó, que tem um componente de image aqui. Quer ver? Vamos lá no design. Aqui, ó, tem um componente de imagem, então nós vamos fazer ele aparecer aqui e também salvar como ícone da notificação. Então aqui eu vou vir aqui, ó, no Push Notification, vou configurar o ícone dele. Então o ícone dele será a imagem que estiver lá naquele componente image. Então vou vir aqui, ó, pegar a propriedade picture. O meu image picker, clica aqui, ó, em image picker. Aqui, ó, quando eu clico nele, após eu escolher a foto, consigo tratar com esse evento aqui, ó, o after picking, que é após a escolha. Então, após a escolha, eu quero configurar para o meu componente image, aqui, ó, a propriedade picture, receber a seleção do image picker. Então, vou vir aqui, ó, image picker, e vou pegar a propriedade selection dele. Cadê? Aqui, ó. Quer ver, ó? Vou emular aqui, ó. Vou escolher uma imagem. Ó, ele setou, tá vendo? Após eu escolher, ele setou naquele componente image. E quando eu clicar em enviar a notificação, ele vai colocar aquela imagem como ícone da minha notificação. O próximo aqui vai ser esse mostrar a imagem grande, que é para você escolher se você quer que apareça a imagem um pouco maior na notificação. Então eu vou vir aqui, ó, Push Notification, aqui, ó, configurar a propriedade Display Big Picture, para ele receber o que? Isso aqui é um componente checkbox, né, um checkout, e eu vou fazer ela receber o valor desse checkout, porque ela recebe um valor verdadeiro ou falso. E o a propriedade checked do meu checkbox retorna isso, um valor verdadeiro ou falso. Verdadeiro se estiver selecionado e falso se não estiver selecionado. Agora eu vou enviar minha notificação. Então eu vou clicar aqui em Push Notification, vou pegar o método Send, que é para enviar a notificação. Como eu disse já no outro vídeo, aqui vai ser os segundos. Eu vou configurar com um tempo padrão aqui, mas poderia ser configurado pelo administrador também. É só colocar um TXT para você configurar isso e atribuir aqui. Eu vou colocar 5 segundos. Então ela vai ser enviada após 5 segundos. O título vai ser o valor que está lá no meu text box, né? Que vai ser o text box 1. Que eu não mudei o nome, mas vai ser o 1 mesmo. Pegar o texto dele, vai ser o título da minha notificação. E o texto da notificação vai ser o text box 2. Esse start text eu vou deixar em branco. Não vou enviar nenhum texto para ele. Bom, isso aqui já faz o envio da minha notificação. Então dá para mim fazer um teste aqui. Vou colocar o título. Vídeo novo. Mensagem.
Notification. Já escolhi a imagem, vou marcar aqui como imagem grande, só para vocês verem. E vou enviar. Vou aguardar 5 segundos. Ó, apareceu o íconezinho aqui de notificação. Ó, então aqui, tá vendo? Apareceu o título, vídeo novo, Push Notification, e aqui a imagem grande. Que agora já sumiu aqui, mas tava dando para ver. Antes, né? Quando foi enviado. Eu vou enviar novamente para ver se aparece. Aí, ó, aparece, tá vendo? Então, se deixa marcado aquele Big Picture, vem desse jeito. Caso eu não deixe, ela vem sem aquela imagem e só a pequenininha do lado. Só que com isso aqui, quem tiver com o aplicativo aberto, né, e tiver rodando em segundo plano, vai receber. Só que eu quero fazer com que o usuário possa ver as notificações enviadas, caso ele não esteja com o aplicativo rodando em segundo plano, né, e caso ele não tenha recebido essa notificação aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou salvar, eu vou aqui em Design e vou salvar todas as notificações num banco de dados. Então, eu vou experimentar, então aqui eu vou usar o TinyWebDB para servir como armazenamento, e no serviço URL aqui eu vou colocar um banco de dados vou colocar um URL de um serviço personalizado que nós criamos. Então, vamos lá, como que eu vou fazer o salvamento, né, o armazenamento daquelas notificações. Eu vou primeiro criar uma variável, vou chamar aqui de notificações mesmo. E vai receber uma lista vazia. Então aqui eu vou adicionar na minha lista. Quando eu enviar minha notificação, né, eu vou sempre adicionar na minha lista. Em qual lista? Lista notificações. Um item. O meu item vai ser uma outra lista com dois elementos, aonde o primeiro item vai ser o título da minha notificação e o segundo vai ser o conteúdo, a mensagem da notificação. Depois disso eu vou salvar no banco de dados. Então eu vou vir aqui, ó, em TinyWebDB e chamar o Story Value. A tag que eu vou criar vai chamar notificação. Notificações, né, no caso. E o valor que eu vou salvar vai ser a minha lista. Porém, toda vez que eu acessar essa tela, ele tem que pegar essa lista, né, as notificações que já tenham sido salvas. Porque se eu fizer dessa maneira, ele, como a tela sempre vai inicializar a notificação com a lista vazia, eu não vou conseguir apresentar tudo, vou sempre estar salvando em cima. Então, quando eu inicializar a tela, aqui, ó, painel, na tela foi inicializada, eu faço um get, né, eu puxo a informação do banco na tag notificações. E como aqui o getValue aciona aquele evento Value Store, que é depois que o Value Store não, desculpa, pegar o aqui, ó, GoToValue, e vou atribuir para minha variável notificações aqui, ó, o valor do banco de dados. Beleza, então agora eu vou estar salvando dentro do banco para poder se apresentar lá na tela do usuário. Então vamos fazer agora a tela de usuário. Vou colocar
O componente TinyWebDB, né? Porque eu também tenho que puxar do banco de dados essas informações. Então, eu vou aqui Storage, pegar TinyWebDB. Eu tenho que configurar a URL com o meu serviço personalizado que eu criei. Então, no tutorial que vocês vão fazer, vocês vão ter que usar um serviço personalizado aí. Ou então, para teste, podem usar o serviço padrão mesmo do App Inventor. Primeira coisa, quando a tela inicializar, eu vou puxar os dados que está lá no banco. Então, inicializar, vou fazer um get value, né? Naquela tag notificações, que vai acionar o evento goText ou goToValue. Eu tenho que fazer aquela mesma lógica, então vou criar uma notificação aqui, ou vou criar uma variável que vai receber uma lista vazia e vou aqui, após fazer aquela restrição, vou atribuir o valor do banco a essa variável. Lembre-se, no banco eu estou salvando uma lista de sublista de dois elementos. Então, ele vai retornar uma lista onde cada elemento daquela lista tem uma outra lista com dois elementos. Então, eu vou fazer um laço de repetição aqui, ó, um for each. O for each ele passa por cada item de uma determinada lista. De qual lista que eu quero passar? É a da lista notificação, que é a lista que foi enviada do banco. Então, para cada item aqui, esse valor, para cada item, esse índice atual é passado para essa variável item. O item vai ter aquela sublista de dois elementos. E aqui eu vou construir uma outra lista. Vou chamar de lista aqui mesmo. Então eu vou adicionar nessa lista nova. Aí eu vou construir aqui, vou colocar um join para fazer concatenação. Eu acho que eu pus muito aqui, não precisa disso tudo não. Só 3, tá bom. Onde eu vou concatenar o que? O meu primeiro índice de item, que lembra, item vai estar com aquela lista de dois elementos. O primeiro elemento é o título e o segundo é a mensagem. Então eu vou selecionar, ó, select list item. Vou selecionar dessa lista aqui, ó, item, o índice 1. Vou colocar aqui dois pontos e espaço. E vou pegar agora o índice 2. Aqui eu não coloquei, né? Índice 1. Após eu construir aquela lista, né, passar por todos os elementos do valor retornado do banco, eu vou atribuir para o meu list view a lista que eu acabei de construir e jogar isso na propriedade elements, porque ele recebe uma lista diretamente. Então, só fazer isso. Beleza, vamos ver como que ficou. Ó, eu recarreguei aqui e estou na tela do usuário. Você lembra aquela notificação que eu coloquei? Ó, tá aqui. Então, vamos cadastrar uma outra notificação. Vou vir aqui, painel administrativo. Vou cadastrar uma outra notificação. Vou colocar de novo vídeo. Vou colocar com um assunto diferente, que é, vamos ver, Inventor. Vou escolher uma imagem qualquer aqui. Escrevi tudo errado, né? E mostrar grande. Vamos lá, vou enviar a notificação.
notificação foi enviada. E vamos ver se ela aparece lá na tela do usuário. Ó, tá vendo? Vídeo novo, MySQL com App Inventor. Então isso aqui seria uma alternativa para caso o usuário não tenha recebido a notificação aqui na barra de status, porque o aplicativo não estava, como se fala, não estava rodando em segundo plano. Eu espero que tenha dado certo a questão de aparecer essas notificações no celular de vocês aí, que instalaram o APK. Se deu certo, bacana. Fico feliz porque então realmente ele está enviando para todos os usuários que tem o aplicativo instalado. Se não deu certo, deixa aí na descrição do vídeo que nós vamos tentar descobrir por que não deu certo e tentar fazer essas notificações serem enviadas para todos os aplicativos instalados. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e também de fazer o cadastro lá no nosso site.